Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Hoje eu quero trazer uma outra visão com você sobre o fogo de Deus. Talvez uma visão que você pode até já ter lido sobre na palavra, mas eu creio que são poucas pessoas que pararam para ter um entendimento sobre isso. E no livro de 1 Coríntios 3, versículos do 11 ao 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá um galardão. O primeiro tópico que eu quero trazer sobre o fogo é que o fogo do Senhor um dia mostrará qual o real valor das nossas atitudes. Um dia a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo que o fogo do Senhor irá passar a fim de julgar as nossas obras. Nós sabemos que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. Nós somos salvos, como a palavra diz em Efésios, pela fé e pela fé somente. Porque isso não vem de nós, é um dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Mas acontece que as nossas boas obras, as nossas ações, apesar de não ter poder para nos salvar, são atitudes e realizações de alguém que entendeu o poder do Senhor sobre a nossa vida. Acontece que nós não somos salvos pelas obras. Mas é uma frase que eu vi que é muito linda, que explica bem isso, eu sei que não é o que eu faço que me salva, mas eu faço porque eu sou salvo. Apesar de que a gente vê muitas pessoas achando que por ter boas ações, muitas religiões, o que não é errado praticar boas ações, mas eles acreditam que essas boas ações vão salvar a vida deles, aquilo é o suficiente para salvar a vida deles, e na verdade não, é um coração arrependido que aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, mas as obras elas fazem parte de alguém que foi salvo, as ações, e você vai entender porque nós estamos falando isso, elas fazem parte de uma atitude de alguém que entendeu o poder transformador de Cristo, e isso um dia, as nossas ações, apesar de, para frisar bastante, não serem critérios para salvação, elas um dia vão ser recompensadas por Deus. Apocalipse 22, 12 diz o seguinte: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor um dia, a Bíblia traz essa palavra galardão, que também significa recompensa, vai recompensar aqueles que têm oferecido frutos diante da presença de Deus. Imagine só, você receber um presente, uma recompensa direto do Criador do mundo. Por algo que às vezes a gente acha que é tão simples, como o pastor Wagner falou, orar por alguém enfermo, falar de Jesus para um vizinho, isso diante de Deus tem um valor enorme. E quando nós entendemos isso, a gente percebe que um dia, Deus ele está falando, através do apóstolo Paulo, que ele vai passar um fogo sobre tudo que nós construímos na nossa vida. E ele está falando para cristãos aqui. Porque o versículo anterior, versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim: tudo o que você construiu sobre o fundamento que é Cristo. Quantos aqui têm Cristo como fundamento de suas vidas? E o Senhor está falando, tudo que você construir em cima deste fundamento, ou seja, todas as atitudes que você tiver, todas as obras, tudo aquilo que você contribuir para o reino de Deus, você será recompensado pelo próprio Deus.
E ele fala, o Senhor vai passar um fogo. Essa é uma característica de quando a Bíblia traz sobre esse fogo. O fogo vai ser passado pelas obras, pelas construções que você teve ao longo da sua vida. E esse fogo vai consumir aquilo que é madeira, palha e feno. Ou seja, aquilo que não tem valor. Diante de Deus, às vezes nós achamos que nós estamos construindo muitas coisas com valor na nossa vida. Nós achamos muitas vezes que as coisas que nós fazemos têm muito valor diante de Deus, mas quando nós olhamos para a palavra, o critério de Deus para Ele valorizar uma atitude é muito diferente do nosso critério. No livro de Mateus, a Bíblia fala que aquele que der água a um dos pequeninos, a um daqueles que estão sofrendo diante da presença de Deus, a alguma pessoa, aquele que servir com um copo de água, este receberá galardão. Você servir, às vezes, um morador de rua com um lanche, uma comida, diante de Deus isso tem mais valor, talvez, do que você vir com uma intenção errada aqui e talvez até pregar diante das pessoas. Muitas vezes o nosso critério de valor é somente aquelas coisas que aparecem diante de Deus. O nosso critério de valorização das nossas atitudes são só aquelas coisas grandes, mas diante de Deus, valor é tudo aquilo que a gente faz com a motivação e com o coração correto diante da presença dEle. E o Senhor tem falado e mexido no nosso coração o que nós temos construído na nossa vida. E o apóstolo Paulo é engraçado que ele traz 6 materiais: madeira, palha, feno, e aí ele compara com ouro, pedras preciosas e metal. E ele fala, olha, quando o fogo pega no feno, você sabe que consome tudo. Agora, quando o fogo pega no ouro, em pedras preciosas, é para purificação. E quantas coisas sem valor, talvez nós vamos chegar diante de Deus no último dia, e mesmo que a gente esteja salvo, é isso que eu quero que nós entendamos, ainda que a gente tenha Cristo como fundamento, talvez nós vamos chegar diante do Senhor tendo passado uma vida construindo madeira, palha e feno. Talvez nós vamos passar uma vida crentes, e eu estou falando aqui para cristãos, para pessoas que nasceram na igreja, para pessoas que se converteram. Nós vamos passar 20, 30 anos da nossa vida convertido, mas chegar diante de Deus no último dia e não ter frutos para apresentar diante de Deus. Eu ainda posso ser um pouco mais clara. Será que talvez você vai chegar diante de Deus e que você vai apresentar 6 horas por dia de redes sociais? O que você vai apresentar diante de Deus é, olha Deus, dentro das minhas 24 horas, eu ficava 3 horas no Instagram para 10 minutos buscando o ouro que é a tua presença. Olha Deus, eu passava a semana inteira ralando, trabalhando, que não é errado, 12, 13 horas trabalhando, e não buscava a presença do Senhor. E tudo o que eu construí, agora perece. Porque quando nós subirmos, a gente não vai levar nem a roupa do corpo. Mas diante de Deus, às vezes nós não construímos nada. Diante da presença de Deus, talvez nós nunca oramos por alguém. Irmãos, eu achei tão bonito, a Cacilda veio conversar esses dias, que teve uma reunião de oração, e ela disse que ela começou a ficar incomodada, porque nos últimos batismos ela não trouxe alguém para batizar. E eu estava olhando e falei, essa deveria ser a indagação de todos nós no nosso coração. Será que eu tenho passado anos da minha vida construindo coisas que, se o fogo do Senhor passar, vão se dissipar? E aquilo que é ouro, os verdadeiros frutos, eu não tenho colocado, não tenho juntado tesouros nos céus? Será que diante de Deus hoje, você pode olhar e falar, Senhor, eu tenho frutos para te apresentar? Deus, olha isso, ganhei pessoas para Jesus nesse último ano, eu tenho pregado o teu evangelho. Será que nós temos hoje coisas preciosas para apresentar para o Senhor, coisas que, como eu disse, talvez aos nossos olhos é tão pouco, mas para o Senhor tem uma valorização enorme. Irmãos, há uma diferença enorme de cristãos para crentes, porque cristãos são aqueles que entendem os mandamentos de Cristo e os praticam, e crentes são aqueles que apenas passam a vida inteira crendo em Deus, apenas querendo ser salvos, mas não querendo ser recompensados pela presença de Deus. Irmãos, eu não sei se você tem esse anseio, mas quando eu penso nisso, eu imagino só nós nos encontrando com o amado das nossas almas,
E o Senhor olhando para nós e falando: entre na alegria, no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Toma a tua recompensa, o teu galardão. Se isso não queima no seu coração, irmãos, talvez nós estejamos caminhando num lugar onde a gente só queira ser crente. Eu só quero crer para ser salvo. Mas eu não quero ter frutos. Eu não quero frutificar diante da presença de Deus. E tem uma palavra que diz, como eu falei, não ajuntem tesouros na terra. E quando a palavra diz para nós não ajuntarmos tesouros aqui, não está falando daquilo que é material muitas vezes. No sentido de eu não posso ter casa, eu não posso ter carro, eu não posso ter nada. Mas o que eu vejo que a palavra fala é que quando nós focamos muito naquilo que é matéria, naquilo que é terra, esquecemos de ajuntar tesouros nos céus, é justamente sobre esse dia que ela está falando. Sobre quando o fogo do Senhor passar, e a vergonha de muitas pessoas terem pegado só feno, madeira e palha, e aquilo se consumir num instante. E logo depois, em Mateus diz que muitos vão chegar no Senhor e falar: mas no teu nome eu fiz tantas coisas. E o Senhor vai falar: eu não te conheço. Porque aquilo que engrandece o nome do Senhor é aquilo que nós fazemos com o nosso coração, na motivação de alegrar a Ele. Irmãos, eu posso pregar com a motivação errada, e alguém der um copo de água para um morador de rua, essa pessoa vai ter agradado mais ao Senhor do que talvez alguém que foi visto, porque o que importa para o Senhor sempre foi a motivação do coração, daqueles que querem obedecer a Ele. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 18 a 20, o Senhor fala mais um pouco sobre esse fogo. E ele fala o seguinte: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vocês conhecerão. Esse capítulo faz referência a alguns falsos profetas. E o Senhor está falando: quer reconhecer alguém que me segue verdadeiramente, alguém que me segue falsamente, um falso profeta, um falso seguidor? Olhe os frutos dessa pessoa. E ele fala: é muito difícil porque às vezes as árvores se misturam umas nas outras, mas quando você vê uma árvore que tem frutos, você reconhece sabiamente que aquele ali é um servo bom. Quando você vê que alguém tem frutos diante da presença de Deus, você reconhece que ele tem ouvido as minhas palavras. E ele fala que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada mais uma vez no fogo. Quando você lança uma árvore no fogo, você está declarando que aquilo ali não é mais útil. Na radicalidade, o que o Senhor está falando? Aquele que não tem frutos diante da minha presença, qual é a utilidade dele diante da casa do Senhor, do reino de Deus? Se a pessoa apenas levanta, acorda, vem ao culto no domingo, e aí durante a semana não fala de Jesus, não produz os frutos do Espírito, é uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que não tem paciência. É como uma árvore que está inutilizada. Lucas 3:9 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Irmãos, o que adianta nós estarmos na presença de Deus e não termos utilidade para o reino de Deus? Como que eu tenho utilidade para o reino de Deus quando eu estou pregando o evangelho e pessoas têm sido salvas pelo evangelho que eu tenho pregado? Como eu tenho utilidade diante de Deus quando eu cuido dos pequeninos, dos filhos dele, quando eu sirvo a presença de Deus, a casa de Deus, quando eu, como a irmã Cacilda, olho um batismo e falo: como que eu não trouxe ninguém? Um evangelho que um dia me resgatou, eu tenho guardado para mim. Qual é a utilidade de uma lamparina debaixo da cama? Qual é a utilidade de algo que Deus pôs luz ser guardado? Você conheceu um evangelho de luz e de transformação. Anuncie o evangelho de Deus. Produza frutos para a presença de Deus. Irmãos, hoje nós temos cerca de 200 pessoas na igreja, membros. Se cada um
ganhasse uma pessoa por ano, nós estamos colocando muito longe, 12 meses para você ganhar uma pessoa para Jesus. Nós, o ano que vem, teremos 400 pessoas, 2025, nós teríamos 800 pessoas, e nós iríamos multiplicando. Se cada um falar 1, 2, ganhar 2 pessoas para Jesus, nós estaríamos multiplicando. E é esse fogo que nós precisamos pedir para que nos acenda novamente. Sabe? Pelos seus frutos os conhecereis. Eu acho engraçado que o Senhor não colocou um critério para conhecer um cristão pelo quanto ele sabe de teologia. O Senhor não colocou um critério para conhecer um cristão o quanto ele é um bom orador, o quanto ele é um bom ministro de louvor. Mas para conhecer um cristão se olha o fruto. E a necessidade de crescimento, irmãos, ela precisa ser gerada em nós, não para ver uma igreja abarrotada, porque é legal, porque é bonita, mas é porque eu sei que tem pessoas indo para o inferno enquanto eu estou descansando. Como o pastor Wagner disse, tem um vizinho que está procurando qual que é a solução para a vida dele, e eu, como uma lamparina que conheço o evangelho, estou debaixo da cama guardado. E o Senhor tem nos chacoalhado como igreja. Domingo a pastora vai falar sobre a porta de Efraim, que é a porta de produção de frutos. Nos chacoalhado para a gente sair desse lugar apático. Como o pastor disse, da necessidade de ter um cargo para ganhar vidas e almas. Irmãos, o pastor, ele pastoreia, é ovelha que gera ovelha. Se você olhar para um pasto, a ovelha gera outras ovelhas, o pastor pastoreia. E há sempre uma responsabilidade de que o pastor precisa ganhar as vidas. E graças a Deus nós temos pastores que estão ganhando vidas. O último batismo aqui já teve 8 pessoas da Casa Lar batizando. Nós temos pastores completos que além de pastorear estão ganhando vidas, mas é a nossa função como ovelha, está gerando ovelha. É a nossa função estar trazendo pessoas para esse rebanho de Cristo. Sabe, eu não quero chegar diante do Senhor com um material consumível, mas eu quero chegar diante do Senhor com aquilo que é de valor para Ele. O fogo, ele faz, quando ele entra em contato com o ouro, com uma pedra preciosa, ele faz refletir a imagem daquele que está manipulando o metal. O ourives, ele sabe que o ouro e a pedra preciosa estão no ponto perfeito. E eu estava assistindo, e é muito legal ver isso, quando eles vão manipulando o ouro para purificação. Ele sabe que o fogo tirou todas as impurezas, quando ele consegue ver o reflexo dele no material. O Senhor Jesus tem procurado pessoas para ser purificadas, até o ponto de que consigam, quem está no nosso redor, ver o reflexo do nosso ourives, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está procurando te purificar a um ponto, eu não sei se você entendeu, se você entendeu, você vai dar um eu quero, glória a Deus, te purificar a um ponto em que as pessoas vão ver o reflexo de Cristo, e você vai poder dizer, não sou eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. O Senhor está nos procurando para esse fogo purificador, onde nós possamos ser passados e não consumidos, mas passados por um lugar para ser purificado e resplandecer o reflexo de Cristo nessa geração. Sabe, eu não sei se você já teve essa sensação de quando as pessoas, às vezes falavam, antigamente falava mais, nossa, esse daqui eu tenho certeza que é crente, esse aqui parece crente mesmo. Ou às vezes você está num churrasco de família e fala, é crente. Hoje parece que nós misturamos tanto com o mundo que não tem mais essa diferença. Hoje o cristão usa as mesmas roupas do que seculares. Hoje o cristão fala do mesmo jeito. Hoje não tem nada a ver o cristão falar palavrão, falar palavras torpes, participar de conversas sexuais. Hoje parece que nós não estamos mais refletindo a imagem de Cristo pela impureza que está diante de nós. E eu não estou falando de pessoas especificamente, eu estou falando do cristão, da igreja de Cristo. O Senhor tem procurado uma igreja imaculada, ou seja, uma igreja sem manchas. Mas a noiva de Cristo, ela está manchada diante da população. As pessoas hoje têm pavor de vir à igreja, por quê? Porque a igreja é a mesma coisa que o mundo, muitas vezes.
A igreja, quando eu estou dizendo, estou falando muitas vezes sobre a nossa vida. As pessoas não querem conversar com um cristão, não buscam mais um cristão. Porque eu até ri esses dias que eu vi um rapaz falando, muitas vezes alguém chega para o cristão e fala assim, eu estou passando uma dificuldade muito grande na minha vida. E hoje, ao invés do cristão oferecer uma oração, falar, existe um Deus que te cura, existe um Deus que te sara, o cristão abre a bolsinha de remédio e fala, eu tenho tarja preta, Rivotril, eu tenho clonazepam, o que você precisa para você dormir, o que você precisa para você ficar bem, o que você precisa para você passar o luto, esse remédio aqui é bom, Ritalina é bom, esse daqui outro vai te fazer concentrar, esse aqui vai te fazer feliz. O cristão hoje, ele não é mais aquele que vira e fala, existe um Deus que pode salvar a sua família. Hoje o cristão ainda indica a pessoa, ao invés de fazer uma oração e depois talvez indicar para um profissional, mas o cristão hoje não tem nem opção de fazer uma oração mais pela pessoa. Hoje nós estamos num lugar onde nós nos acostumamos com o raso. E o fogo do Espírito Santo precisa nos lembrar que tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo guardado pelo Pai para um dia ou haver galardão, ou um dia passar o fogo e tudo que nós fizemos ser consumidos como palha. Irmãos, eu olhei essa semana e falei, Deus, eu não aceito eu passar mais tempo de rede social do que na Tua presença. Eu não aceito. Eu não vou fazer isso, Pai. Porque isso parece coisa de adolescente, mas não é, irmãos. Hoje em dia, às vezes eu olho, estou num banco, na fila de um banco, senhores de 80, 90 anos de idade, nem andam na fila porque estão viciados no celular. Nós sabemos que hoje isso daqui tem prendido todas as gerações. E nós estamos perdendo um tempo tão grande, que Satanás hoje talvez não tenha nem mais aquelas investidas que tinham antigamente. Você percebe que antigamente, há uns 10 anos atrás, havia muitas manifestações demoníacas. As pessoas ficavam totalmente perturbadas, porque o diabo se manifestava de uma forma, mas ele tinha que sair, porque era orado no nome de Jesus e ele saía. Hoje o diabo se camuflou, porque ele sabe que distraindo as pessoas, ele tem o mesmo foco de distanciar a pessoa da presença de Deus, só que ele está camuflado. Muitas pessoas já falaram, jovens, eu acredito que adultos também, que vêm até a casa de Deus, na hora que senta para ouvir a palavra, a mente fica latejando, a mente fica processando. Quando sentam para orar, a mente começa num ciclo de ansiedade, porque o dia inteiro fica rodando a rede social, e aquilo se tornou um mal, que a pessoa não consegue nem ler a palavra mais. Aquilo se tornou um mal que muitas vezes, aqui na igreja, a mente está ansiosa sobre o que vai fazer quando chegar em casa, a mente está acelerada. E nós precisamos nos voltar a buscar a Deus mais do que nós construímos, muitas vezes, coisas tão rasas com esse objeto. Com o que a gente vai chegar diante de Deus? Irmãos, porque você pode ter o carro mais top, e eu desejo ter um dia, um carro muito bom. Você pode ter o carro mais top, mas quando você chegar diante de Deus, o que você vai apresentar não é a chave da sua Toro 2024. O que você vai apresentar diante de Deus é seus frutos. E o que Ele vai falar para você é, o que você fez? Aqui, Deus, eu trabalho. O que você fez? Cadê os seus frutos? O Senhor tem movimentado o seu povo para gerar frutos. E para isso nós precisamos lançar sementes. E eu te convido a ficar de pé nessa noite para nós orarmos. E você pedir para que o Senhor aumente sua sementeira. Para que você peça para que o Senhor possa derramar um fogo sobre você. Primeiro, um fogo de purificação, para que o reflexo de Cristo seja impresso na sua identidade. Que você ore para que, em nome de Jesus, se você se sente como uma árvore sem frutos, que você ore para que o Senhor possa te chacoalhar, te enxertar na videira verdadeira. Que Ele possa podar você para que você dê mais frutos. Você que sabe que já tem sentido isso no seu coração, de lançar semente sobre a sua família. Irmãos, não importa quantas sementes você precisa lançar, uma delas vai cair em terra boa, porque a palavra lançada, ela não volta vazia. Nós declaramos em nome de Jesus que se aumente as sementeiras nesse lugar. Ore para que o Senhor Jesus possa colocar em você novamente um amor por pessoas, um amor por almas, para que diante do Senhor você possa apresentar-se como uma árvore frutífera.
para que diante do Senhor, ainda que você pense que não sabe como falar, como agir, o Senhor vai te conduzir em cada passo. Irmãos, talvez a sua história de vida é suficiente para fazer com que alguém enxergue Jesus em você. Talvez você tenha buscado tantas formas de falar com as pessoas, e o Espírito Santo está falando que o seu testemunho de cura, de libertação, é o suficiente para transformar corações. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos em pessoas, Deus, frutíferas nesse lugar. Nós queremos, Espírito Santo, nos apresentar diante do Senhor e trazer pessoas saqueando o inferno, tirando pessoas da mão de Satanás para povoar os céus. Em nome de Jesus, nós não queremos, Pai, ter esse egoísmo de querermos somente ir para o céu e ser salvos e tá bom, mas nós queremos levar a nossa família conosco, nós queremos levar nossos amigos conosco, nós queremos levar, Deus, as pessoas que trabalham com a gente para o céu junto conosco, Pai. Cada pessoa que tem passado pela sua vida é uma semente para você lançar. Aquela pessoa que Deus colocou do seu lado, no seu serviço, é uma semente a se lançar sobre a vida dela. Nós oramos por estratégias. Ainda essa semana, nós cremos que o Senhor vai te dar estratégias para pregar uma mensagem de salvação no seu serviço, no seu negócio, na sua empresa. Nós declaramos, Deus, pessoas que vão começar a frutificar ainda amanhã no seu serviço. Pessoas que vão passar na rua e saltar aos olhos alguém, ter uma palavra de conhecimento, lançar uma palavra de alegria, de paz sobre a vida de alguém, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Pai, e levante os teus escolhidos, os teus profetas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai.